Oi, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo sobre ligações químicas. Aqui a gente vai abordar um pouco sobre ligações iônicas e ligações metálicas. Nos próximos vídeos a gente vai tratar também sobre ligações covalentes, covalente dativa e todas as exceções do teto e coisas importantes que você precisa saber para sua prova e para o seu vestibular. Então, sem muita enrolação, vamos lá para a nossa aulinha de ligações químicas. Opa, mas antes de começar aqui a nossa aula, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho das notificações para continuar acompanhando nossas aulas e garantir a sua vaga na sua faculdade, garantir a sua nota excelente aí na sua escola, beleza? Agora sim, sem muita enrolação, vamos para a aula de ligações químicas. Então, para falar de ligações químicas, eu quero começar trazendo um pouco da história de como foram essas ligações. Então, Lewis, desde o começo dos anos 1900, o Lewis já vinha falando bastante sobre interações dos elétrons nas camadas eletrônicas, falando muito sobre ligações de um modo geral e como os átomos se relacionavam entre si. Nessa época, o Gilbert Lewis ele propôs para nós que os átomos, de um modo geral, eles sempre buscam por uma estabilidade energética e eletrônica. E essa estabilidade, ela sempre acontece quando eu vou em busca de uma configuração muito parecida com a configuração de um gás nobre. Portanto, a ideia inicial que o Lewis trouxe é que de átomos, de um modo geral, buscam por configuração eletrônica de gases nobres. E é dessa ideia que a gente parte para falar da nossa aula de agora. Então, você com certeza já assistiu aí em aulas anteriores, em nossos vídeos anteriores, que a gente falou sobre gases nobres. Lembra lá que gases nobres são gases que têm o subnível P completo, né? Termina a distribuição eletrônica em P6, portanto ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então é isso que a gente precisa começar escrevendo aqui. Falar sobre gases nobres é falar que eles têm a camada de valência completa. E exatamente por isso, como a gente acabou de comentar, eles são estáveis, sem a necessidade de uma ligação química. E é exatamente essa estabilidade que todos os outros átomos da tabela periódica, que não são definidos como gases nobres, estão buscando. E é isso que a gente vai escrever aqui também. Todos os outros elementos buscam por essa estabilidade, e aí a gente vai falar que essa busca por estabilidade vem através do que a gente chama de doação, recebimento ou compartilhamento de elétrons. Então, os elementos químicos que não são gases nobres, eles precisam doar, receber ou compartilhar elétrons para que eles adquiram de fato a configuração de um gás nobre. E é essa a ideia central que envolve todas as ligações químicas, a necessidade dos elementos de atingirem configurações estáveis eletronicamente, no caso, configuração de gás nobre. E é a partir daí que a gente pega esse gancho e nós vamos falar então sobre a regra mais importante que nós temos na química em termos de ligação química, que é a regra do octeto. E a regra do octeto nada mais é do que uma formalização de tudo isso que a gente está conversando aqui agora. A regra do octeto fala que átomos adquirem estabilidade ao terem 8 elétrons na camada de valência. Portanto, eles vão buscar a configuração de um gás nobre. Exatamente, tá aí. Todos os gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência. Portanto, a regra do octeto fala que todos os outros átomos vão em busca exatamente desses 8 elétrons na camada de valência. Aqui vale ressaltar um ponto de atenção bastante importante. Quando nós estamos falando de adquirir 8 elétrons na camada de valência, eu estou falando disso para átomos que obviamente conseguem ter 8 elétrons na camada de valência. Alguns átomos são pequenos demais e não conseguem adquirir 8 elétrons em sua camada de valência. São átomos que possuem somente a primeira camada, a camada que a gente chama de camada K, né? Ou o número da camada N igual a 1. Ou seja, se a camada de valência for a camada K, o que eu estou afirmando aqui é que essa camada só comporta 2 elétrons. E se ela só comporta 2 elétrons, ela não tem como fazer o que a gente chama de regra do octeto, mas esses átomos de hidrogênio e de hélio, mesmo só tendo 2 elétrons na camada de valência, eles também adquirem estabilidade. E aí, neste caso específico do hidrogênio e do hélio, a gente vai falar que eles seguem a regra do dueto. Não é muito comum você ouvir falar disso, mas regra do dueto é a regra do octeto quando a gente está falando de átomos aí que só possuem a primeira camada eletrônica. Então não precisa se assustar aqui, vamos lá. Gases nobres são estáveis sem formar ligação química porque já possuem 8 elétrons na camada de valência. E o Lewis lá, desde o começo dos estudos sobre ligações químicas, já falava que os átomos, de um modo
modo geral, eles buscam exatamente essa configuração de estabilidade. Portanto, os outros elementos que não são gases nobres precisam se virar de alguma maneira para conseguir esses 8 elétrons. E eles se viram das seguintes maneiras: ou eles doam, ou eles recebem, ou eles compartilham elétrons para atingir exatamente essa configuração. A partir disso foi definido o que a gente chama de regra do octeto, que é uma formalização de tudo isso que aconteceu aqui, dizendo que os átomos só adquirem estabilidade com 8 elétrons na camada de valência, exceto para os átomos que possuem somente uma camada, que pode ser adquirida essa estabilidade com 2 elétrons na camada de valência. Agora que você entendeu tudo isso sobre a regra do octeto e você entendeu o grosso de como essa regra funciona, eu vou te falar um pouco sobre ligações iônicas para que a gente comece finalmente a entender como essa regra do octeto se encaixa nas teorias sobre ligações químicas. E o primeiro tipo de ligação química que a gente vai falar nesse vídeo são as ligações iônicas. A ligação iônica é uma ligação presente em compostos muito comuns no nosso dia a dia, como por exemplo o nosso sal de cozinha. Sim, o nosso sal de cozinha é composto por sódio e cloro juntos por uma ligação que a gente chama de ligação iônica. E eu quero que você use esse exemplo do sal de cozinha para a gente definir algumas propriedades muito importantes das ligações iônicas para qualquer que seja o composto que possua esse tipo de ligação. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui, exatamente usando esse exemplo do sal de cozinha, NaCl, é falar sobre a diferença de eletronegatividade de substâncias iônicas. Olha só, estou falando do Na e do Cl. NaCl juntos formam o que a gente chama de sal de cozinha ou cloreto de sódio, e estes caras eu estou te dizendo que formam uma ligação iônica. A gente vai ver no futuro como que essa ligação é formada. Mas o que eu quero que você perceba é que existe uma grandíssima diferença de eletronegatividade entre esses dois elementos químicos. Um deles é um metal e o outro deles é um ametal. Então essa é a nossa grande e primeira conclusão sobre as ligações iônicas. Essas ligações sempre apresentam alta diferença de eletronegatividade. E se eu estou falando de alta diferença de eletronegatividade, vamos pensar em possíveis exemplos aqui. Taif, olha, você acabou de representar para mim metal mais ametal, mas você que está vendo o vídeo jamais vai esquecer que essa ligação também pode acontecer entre metal e hidrogênio. Sim, no que nós chamamos de hidretos metálicos, mas você não precisa se preocupar muito com isso não, que isso é exceção da exceção. Então vamos tratar aqui a regra geral da ligação iônica, que metais mais hidrogênio ou metais mais ametais têm alta diferença de eletronegatividade, portanto é a primeira característica da nossa ligação iônica. Uma segunda característica muito importante da nossa ligação iônica é que é uma ligação caracterizada obrigatoriamente pela transferência de elétrons. E isso vem quase como uma consequência da grande diferença de eletronegatividade. As diferenças de eletronegatividade na ligação iônica são tão grandes, tão relevantes, que elas fazem com que o elétron que era de um dos elementos saltasse ou fosse transferido para o outro elemento da nossa ligação iônica. Ou seja, toda ligação iônica é caracterizada por uma transferência de elétrons. Você precisa guardar isso na sua cabeça. O elétron era de um, deixou de ser de um e foi para o outro. Voltando aqui ao nosso exemplo do NaCl, a gente sabe, e eu já estou te adiantando, que o elétron que era do Na, ele salta para o Cl, ele vai ser transferido para o cloro nessa ligação iônica daqui. Exatamente, então essa é uma característica muitíssimo importante. Um outro aspecto importante que a gente tem aqui é a dissociação desses compostos que fazem ligação iônica. O que caracteriza, portanto, a dissociação? A dissociação é a separação dos seus elementos químicos. Então, se eu estou falando de NaCl, a dissociação é separar o Na do Cl, ou transformá-los, portanto, em íons. Estou falando de ligação iônica, tem que ter a ver com íon. Quando eu falo de separar o NaCl, essa dissociação ela pode ser feita através do líquido fundido, que é basicamente pegar esse sal de cozinha, aquecer, até que ele vire líquido. Quando isso acontece, o Na e o Cl, que eram um composto sólido, vão separar em Na+, e em Cl-. Taif, o que é esse mais e o que é esse menos? Esse mais indica que o Na perdeu um elétron, esse menos indica que o Cl ganhou um elétron. E isso se dá exatamente devido à transferência de elétrons do momento em que essa ligação ela é formada. Quando, portanto, eu formo o líquido fundido, o que eu estou fazendo é liberar esses íons em uma fase líquida. É uma estrutura em que eles têm mais facilidade de locomoção. Portanto, o líquido fundido é uma grande maneira de dissociar as estruturas que possuem ligação iônica, os compostos iônicos, portanto. Uma outra grande maneira de fazer isso é colocar esses compostos iônicos em solução aquosa. Jogar em água mesmo, né? Quando eu pego o sal de cozinha e jogo em água, o que eu tenho é a formação da seguinte reação: NaCl sólido virando Na+,
mais aquoso e Cl menos aquoso também. Ou seja, separei o meu sólido em íons. Essa separação a gente chama de dissociação. Dissociar é separar, né? Tava associado, eu dissociei. Então, dissociei, formei os íons aqui na nossa solução aquosa aqui, por exemplo. Então, apagando para a gente não deixar desorganizado. Perceba que eu falei para você que eu consigo formar líquido fundido, mas que isso exige altíssimas temperaturas. E a exigência por altíssimas temperaturas mostra para nós que, de um modo geral, compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente, que nós vamos chamar aqui de CATP. Condições ambiente de temperatura, pressão. Portanto, sólidos na CATP. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é fácil fazer com que esses caras virem líquidos. Portanto, eles têm altíssimos pontos de fusão e de ebulição. PE para ponto de ebulição e PF para ponto de fusão. Então, você não pode esquecer esses detalhes sobre a ligação iônica. A ligação iônica ela é caracterizada por uma alta diferença de eletronegatividade, normalmente falando sobre metais e ametais ou metal e hidrogênio, e essa alta diferença de eletronegatividade gera uma transferência de elétrons. O elétron sai de um elemento e vai para o outro. A gente consegue dissociar compostos iônicos, ou seja, separar os participantes dessa ligação iônica através da formação de líquidos fundidos, e aí isso precisa obrigatoriamente de altas temperaturas, ou através da formação de solução aquosa, que é basicamente jogar o sal de cozinha ou o seu composto iônico qualquer em água e ele vai dissociar, ele vai separar ali em seus íons. Do mesmo jeito que a gente sabe que é difícil de conseguir um líquido fundido, a gente percebe que esse cara é sólido na CATP, que são a característica geral de compostos iônicos. Normalmente são sólidos nas condições ambiente. Lembre-se, condição ambiente, a gente está falando de 25 graus Celsius e 1 atm. E que exatamente por isso eu também posso concluir que esses caras possuem altos pontos de fusão e de ebulição. Essas características são extremamente importantes. Agora vamos mostrar para você alguns exemplos de como essa ligação iônica é formada e como que a gente faz para estabelecer fórmulas de compostos iônicos a partir dessa teoria que a gente acabou de ver aqui. Eu vou te mostrar o desenho, exemplificar com bastante calma composto a composto para que você entenda um padrão de formação dessa estrutura. E aí depois você vai fazer sozinho na sua vida. Então vamos seguir agora. Primeiro exemplo que eu quero te trazer é o exemplo do próprio NaCl. A gente está conversando sobre ele até agora, então vamos usá-lo aqui. Olha só, eu quero que você padronize a seguinte linha de raciocínio. O Na é um elemento químico que possui 11 prótons, portanto 11 elétrons. A distribuição eletrônica dele termina em 3s1. Opa, Taif, quer dizer que isso é importante para mim? Sim, então você precisa ter visto a aula de tabela periódica para entender o porquê que ser 3s1 é importante. A gente conclui aqui, olha só, pela distribuição eletrônica dele, eu sei que ele é um metal. Por que é um metal? Porque, olha, terminou em S1. Terminou em S1 é um metal alcalino. E que se ele é um metal e é um metal alcalino, naturalmente ele é bastante eletropositivo. E essas duas conclusões são conclusões muito importantes para nós. Se o elemento ele é altamente eletropositivo, ele tem alta capacidade de ceder o elétron na ligação. Portanto, eu posso pensar que o Na ele gosta bastante de fazer isso daqui, ceder o elétron na ligação. O átomo de sódio, ele cede o elétron, virando o que a gente chama de cátion metálico aqui, o cátion sódio. E essa mesma análise, ela também vale para o cloro que está presente aqui também. O cloro é Cl17. Então eu estou olhando o sódio e o cloro, e esse cloro com 17 prótons e 17 elétrons tem sua distribuição eletrônica terminando em 2p5. E lembra, se termina em p5, eu somo com o 2 do S imediatamente anterior para descobrir a família dele. Então 5 com 2 dá 7, 7 família 7A. Opa, Taif, então eu sei que ele é um A-metal. E por ser um A-metal que está muito para a direita na tabela e bastante para cima, eu sei também que ele é altamente eletronegativo. E se ele é altamente eletronegativo, o que ele mais gosta de fazer é ganhar elétron, na verdade, formando então a estrutura aniônica, o ânion Cl-. Então, quando eu represento isso na natureza, eu estou olhando aqui de maneira bem genérica o sódio, que possui somente um elétron na sua camada de valência, vou representar aqui o elétron do sódio, e o cloro bem pertinho dele ali, só que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, 5 do P mais 2 do S anterior. Portanto, eu posso colocar os elétrons aos pares aqui no cloro. Lembra, gente, a partir de agora a gente sempre vai colocar os elétrons aos pares nas estruturas eletrônicas, nas estruturas dos compostos. O elétron só não estará aos pares se ele não tiver um parzinho para fazer junto com ele, que é o caso do cloro antes da ligação. Então perceba que quando eu coloco um cloro perto do sódio, esse sódio ele tem alta tendência a doar o elétron, enquanto o cloro ele tem alta tendência a receber o elétron. E o que eu quero que você perceba é que quando há
há essa transferência de elétrons, como a gente já tinha falado anteriormente, que é característica da ligação iônica, nós teremos um sódio que anteriormente era 3s1, e perceba que a distribuição eletrônica antes do 3s1 tinha um 2p6, ou seja, ele deixa de ter esta camada de valência e passa a ter uma configuração finalizando em 2p6, portanto, atingindo configuração de gás nobre. Olha que sorte! Então, o sódio atinge a configuração de gás nobre ao ceder um elétron na ligação. Quando este elétron ele é enviado ao cloro, o cloro que tinha 7 elétrons na camada de valência e terminava em 2p5, agora vai ganhar um elétron a mais e vai ficar com p6. 2p6 também é configuração de gás nobre. Opa, então o cloro também passou a estar estável, porque ele também gosta de receber esse elétron. Agora sim, eu tenho uma estrutura na qual o Na está estável porque doou o elétron e atingiu a configuração de gás nobre, e o Cl está estável porque recebeu o elétron e atingiu a configuração de gás nobre com 8 elétrons na camada de valência. E é assim que a gente faz essa análise inicial, nós representamos essa fórmula como sendo NaCl mesmo. O nosso segundo caso importante da aula de hoje é entre o magnésio e o bromo. Eu quero analisar como que fica a estrutura formada entre esses dois elementos. Olha, Taif, eu vou de novo falar que o magnésio é um elemento químico que tem 12 elétrons na sua eletrosfera e que termina a sua distribuição eletrônica em 3s2, portanto possui 2 elétrons para serem doados. Lembra, se ele termina em S2 é porque ele é um metal alcalino terroso, portanto posso classificá-lo como metal. E se é um metal, é altamente eletropositivo. Opa, então você está me dizendo, Taif, que o magnésio ele tem a tendência a ceder até 2 elétrons? Sim, e vira magnésio 2+, após ceder os 2 elétrons. E para o BR a história não é muito diferente. A grande diferença é que o BR35 ele recebe elétrons e não cede. Mas a análise segue da mesma maneira. Primeiro eu identifico qual é a distribuição eletrônica dele. Te adianto aqui que termina em 4p5, portanto tem 7 elétrons na camada de valência, porque eu somo com 2 anterior. E se termina em p5, eu sei que ele é ametal e é altamente eletronegativo. É um composto iônico formado entre um metal e um ametal, e nessa estrutura eu tenho um magnésio querendo muito fornecer 2 elétrons, que são os 2 elétrons que ele tem na camada de valência. Por outro lado, eu tenho um bromo, por mais que ele queira bastante o elétron, ele só consegue dar conta de receber um elétron aqui, porque ele já tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o que precisa acontecer é que esse bromo ele precisa chamar um amigo dele para dar conta do outro elétron que sobrou, porque um desses elétrons vai ser transferido para esse bromo. Mas eu preciso de um segundo bromo aqui, com os mesmos 7 elétrons na camada de valência, para que este outro elétron tenha para quem ser transferido, formando, portanto, a estrutura MgBr2. Ou seja, eu preciso de 2 bromos e um magnésio para que eu adquira a estabilidade em todos os participantes. O magnésio cedeu os 2 elétrons, adquiriu configuração de gás nobre, cada um dos bromos ganhou um elétron e adquiriu também configuração de gás nobre. E este é o grande segredo. Agora vamos continuar com mais alguns exemplinhos para que você fixe esse conhecimento com você e a gente falar do último detalhe de ligação iônica. Eu quero que você descubra então a fórmula do composto iônico formado entre alumínio e oxigênio. Fazendo a mesma linha de raciocínio, a gente tem que olhar para o alumínio primeiro, não é mesmo? O alumínio possui 13 prótons no seu núcleo, portanto possui 13 elétrons na eletrosfera. Sua distribuição eletrônica termina em 3p1. Se é p1, a gente soma com os 2 do S anterior e descobre, portanto, que ele está na família 3A, portanto ele é um metal, e se é um metal, tem alta eletropositividade. Olha, Taif, mas o alumínio está na família 3A. Se ele está na família 3A, a maior vontade do alumínio é ceder esses 3 elétrons que ele tem, ficando 3+ e liberando 3 elétrons. Exatamente. Então, quando eu olho para o alumínio, é essa estrutura que fica, e eu tenho que analisar a mesma coisa para o oxigênio, que tem 8 prótons no núcleo. O oxigênio termina sua distribuição em 2p4, e somando com os 2 elétrons do S imediatamente anterior, a gente tem uma distribuição eletrônica com 6 elétrons na camada de valência, portanto família 6A, e 6A é uma família de ametais, portanto altamente eletronegativos. Olha, Taif, então você está me dizendo que ele tem 6 elétrons na camada de valência e que a maior vontade dele é ganhar 2 elétrons? Exatamente, porque se ele ficar com 8, ele vai ficar com a carga 2- e vai adquirir então a configuração de gás nobre. Então eu quero que você perceba aqui um desbalanço entre a necessidade do alumínio e a necessidade do oxigênio. A necessidade do alumínio é de ceder
trazer ou de transferir esses 3 elétrons de sua camada de valência, enquanto que cada oxigênio só dá conta de receber 2 elétrons, porque ele já tem 6 elétrons em sua camada de valência. O oxigênio, ao receber esses 2 elétrons, ele vai ficar com sua camada completa, com 8 elétrons na sua camada, mas o alumínio ainda vai ter 1 elétron para doar, que não foi doado para ninguém. Então o oxigênio chama um outro amigo dele para participar dessa brincadeira. Quando isso acontece, o oxigênio que tinha 6 elétrons na camada de valência ganha mais 1 elétron, mas a ganhar mais 1 elétron ele fica somente com 7. Então o alumínio, pensando que não pode deixar o oxigênio sem os 8 elétrons, acaba por chamar um outro amigo dele que também possui 3 elétrons para fornecer aqui para transferir. E desses 3 elétrons aqui, um deles vai para o oxigênio, estabilizando, portanto, este oxigênio. Vou fazer, inclusive, uma pausa para que você perceba que eu tenho um oxigênio com 8 elétrons na camada de valência, outro oxigênio também com 8 elétrons na CV, e um dos alumínios também já completou seus 8 elétrons na CV. Por quê? Porque ele conseguiu doar todos os 3 elétrons que ele possuía. Portanto, eu preciso somente garantir que esse alumínio vai doar todos os elétrons e aí eu mato o meu problema. Mas perceba que todos os oxigênios já estão satisfeitos, portanto, o oxigênio de novo chama mais um amigo dele na história, que de novo só possui 6 elétrons na camada de valência. E agora, olha que sorte, a conta fecha, porque eu tenho o segundo alumínio precisando ceder 2 elétrons e o terceiro oxigênio louco para ganhar esses 2 elétrons, formando, portanto, a estrutura Al2O3. E é assim que a gente determina a fórmula iônica de qualquer composto iônico da natureza. Tem uma regrinha prática que eu vou escrever aqui para você, que é um jeito mais rápido de memorizar como que se obtém essa fórmula aqui. E a regra prática é a grande malandragem dessa parte de ligações iônicas, né? Então, se eu tenho o alumínio formando um cátion metálico de NOx 3+, e eu tenho um oxigênio formando um ânion de NOx 2-, o que eu preciso fazer para obter essa fórmula é basicamente cruzar estes caras para cá e para cá, obtendo então somente o Al com o número 2 sem o sinal aqui embaixo e o O com o número 3 sem o sinal aqui embaixo. Taif, mas isso também vale para outras fórmulas? Claramente que vale. Olha o Mg e o Br que a gente acabou de utilizar. O Mg ele fica 2+, porque ele tem 2 elétrons na camada de valência. O Br fica menos porque tem 7 elétrons na camada de valência e ao ganhar 1 fica com 8. O que a gente precisa fazer é pura e simplesmente cruzar estes números e somente os números sem o sinal aqui para baixo. Portanto, para cá vem um 2 e para cá, olha só, não tem o número aqui na frente, mas a gente sabe que é 1, vem o 1 aqui para frente. E quando é 1, a gente não precisa representar. Portanto, eu posso reescrever essa fórmula como Mg, o 1 eu não preciso representar, Br e o 2 eu preciso sim representar aqui. Tá aí a regra prática de determinar a fórmula de compostos iônicos. É só cruzar a carga que eles assumem ao cederem e receberem os elétrons. Então, para a gente finalizar, eu quero tratar com você somente como que fica essa estrutura numa visão mais macro, numa visão grande. Quando eu olho no microscópio para um sal de cozinha, o que eu enxergo quando eu olho para ele? Olha, o que você enxerga é o que a gente chama de retículo cristalino. O que é esse diacho desse retículo cristalino? Toda ligação iônica forma retículo cristalino. Você vai anotar aí no seu caderninho que toda ligação iônica forma retículo cristalino. O que é este retículo? Eu vou fazer agora um desenho para você e é nesse desenho que você vai perceber que eu não nasci para ser professor de artes. Eu não sei desenhar muito bem, não sou professor de desenho, mas a gente vai com fé aqui de que vai dar certo. Eu vou te representar cátions e ânions da nossa ligação iônica. Olha, toda vez que eu faço a ligação, o metal perde o elétron e vira o cátion. Eu quero que você perceba o seguinte, lembra lá da nossa aula de raio atômico que eu falei para você que o raio do cátion sempre é menor do que o raio do átomo. Ou seja, pensa no sal de cozinha, que eu tenho Na e Cl, o Na ele vai virar mais, ou seja, um cátion, então ele vai ser menorzinho do que o próprio sódio era. Portanto, eu vou desenhar um cátion de sódio aqui para você. E esse cátion de sódio é um cátion, portanto, é positivo. Perceba que eu mudei de cor no meio porque o preto não ia funcionar. Esse cátion de sódio, ele está diretamente ligado a uma outra espécie aqui iônica, que é a espécie aniônica, portanto, ao ânion. Esse ânion, lembra lá da nossa aula de raio atômico, o ânion sempre tem um raio maior que o do átomo. Por que isso acontece? Porque ele ganha um elétron e cresce de tamanho. Então, o átomo tem um raio menor que o do ânion e o do ânion está aqui, olha só. E eu vou desenhar várias vezes essa estrutura para que você veja um padrão. Então, a
apesar desse meu desenho lamentável aqui, que você viu todo o trabalho que foi para fazer, eu quero que você perceba que tudo que está em verde é cátion, portanto tem raio menor, e tudo que está em azul é ânion, e tem, portanto, raio maiorzão. E isso se repete indefinidamente de uma maneira tridimensional, se repete em todo o espaço. O que é isso daí? Um cátion, um ânion, um cátion, um ânion, um cátion, um ânion, um cátion, um ânion. Isso se repete para cá, se repete para cima e para baixo, se repete para frente e para trás, se repete para todos os lados. Isso é o que a gente chama de retículo cristalino. E este retículo cristalino é o que justifica boa parte daquelas condições que a gente viu lá no começo. Taif, por que o sólido iônico ele tem alto ponto de fusão e de ebulição? Olha, porque ele forma esse retículo. Esse retículo é muito difícil de ser rompido. Se ele é difícil de ser rompido, ele tem altos pontos de fusão e de ebulição. Outra forma de pensar é que esse retículo ele possibilita que as estruturas iônicas fiquem sólidas na temperatura ambiente. Esse retículo ele é tão intenso e tão forte e tão bem estabelecido que a estrutura consegue ficar sólida em temperatura ambiente. Então o retículo cristalino é muito importante que você conheça. Perceba que eu tenho a formação de cátions e de ânions. Eu tenho estruturas catiônicas e aniônicas, mas isso são, de um modo geral, íons que vieram de átomos. Portanto, eu tenho aqui partículas, né? Com núcleo lá no meio, com a eletrosfera, portanto, partículas iônicas formando este retículo cristalino. Com isso, a gente falou tudo que a gente tinha para falar sobre ligação iônica. Eu entendo que você já aprendeu a montar uma fórmula de um composto iônico, você já entendeu o que é um retículo cristalino, agora a gente vai migrar para a ligação metálica para continuar com a nossa ideia sobre ligações químicas de um modo geral. Bom, então do mesmo jeito que nós fizemos para a ligação iônica, vamos falar aqui da ligação metálica agora com as mesmas ideias. Olha, a ligação metálica, como o mesmo nome fala, é uma ligação formada entre metais, portanto metal mais metal. Essa é a primeira característica importante. E aqui na ligação metálica a gente tem a formação de uma estrutura muito parecida com a que eu desenhei agora do retículo cristalino. E eu vou desenhar de novo para você. O que eu quero que você perceba daqui é que essa estrutura redondinha são os cátions metálicos. Quando a gente fala da ligação metálica, a gente tem um monte de átomos de metal ligados entre si. Eu quero que você lembre que são bastante eletropositivos esses metais e que, portanto, perdem muito facilmente os elétrons, inclusive perdendo esses elétrons pro além. Perde o elétron pro nada. Não precisa ter necessariamente um outro elemento muito eletronegativo querendo esse elétron. Não, o cátion metálico ou a estrutura metálica, ela fornece muito facilmente esses elétrons, pura e simplesmente pela grande eletropositividade dos metais. Isso faz com que esse metal, que virou um cátion, libere o seu elétron, este também libera os elétrons, esse também, esse também, esse também, formando o que a gente chama de nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica nada mais é do que uma multidão de elétrons, todos esses elétrons liberados pelos cátions metálicos aí. E quando eles ficam liberados pelo cátion metálico, eles não têm mais dono. E se eles não têm mais dono, eles são de todo mundo ao mesmo tempo. Exatamente. Os elétrons das ligações metálicas ficam soltos no espaço e não pertencem a nenhum dos cátions especificamente, mas na verdade pertencem a todos eles ao mesmo tempo. Ou seja, a gente tem aqui o que a gente chama de nuvem eletrônica. E essa nuvem eletrônica nada mais é do que um grande mar de elétrons livres. Portanto, tudo que está em verde são o que nós chamamos de elétrons livres. Perceba, isso daqui que está achurado são os nossos elétrons. Então é como se eu tivesse várias cargas negativas aqui espalhadas pelo ambiente, mas é uma nuvem eletrônica que eu já não consigo mais identificar de quem é o elétron ou de onde veio esse elétron, qual foi o cátion responsável por liberar. Só para a gente consolidar o nosso desenho, não pode esquecer que eu estou falando que esse cara aqui é o nosso cátion metálico. E gente, maior conclusão de tudo isso é que se eu tenho vários elétrons que ficam livres e que ficam disponíveis para o universo, para a natureza, eu tenho que perceber que os metais, de um modo geral, possuem ótima condutividade elétrica. Exatamente, alta condutividade elétrica. E por que ele possui ótima condutividade elétrica? Porque tem elétron sobrando aqui. Então, os metais, de um modo geral, são ótimos condutores elétricos. Isso é uma grande conclusão aí sobre os metais que você precisa guardar na sua vida. E agora que você já sabe representar esse retículo aqui, né, porque chama retículo mesmo também, do mesmo
mesmo jeito que na ligação iônica, a gente vai falar sobre algumas outras propriedades dos metais. Eu nem vou apagar esse desenho, que eu quero que você escreva e guarde essas outras propriedades, porque eu vou só citá-las. Percebam que são propriedades que naturalmente a gente consegue inferir sobre os metais, mas que é importante que você lembre muito bem isso para suas provas. Os metais, além de ótimos condutores de eletricidade, eles também são muito maleáveis. Significa que eles dobram com bastante facilidade, né? Então são bem maleáveis. Além disso, eles possuem um brilho que nós chamamos de brilho metálico, mas metais, de um modo geral, apresentam altíssimo brilho, são substâncias que brilham bastante. E por último, do mesmo jeito que nas nossas ligações iônicas, as ligações metálicas também apresentam compostos ou se apresentam em compostos de altíssimos pontos de fusão e de ebulição. Lembra, tem uma estrutura cristalina muito parecida com a estrutura da ligação iônica, portanto formam o mesmo retículo, então nada mais justo do que possuir também altos pontos de fusão e de ebulição. Também são materiais bastante dúcteis e que conduzem muito bem termicamente, ou seja, transmitem calor com bastante facilidade. Então essas são as características mais importantes da ligação metálica. É feita por metal mais metal, altos pontos de fusão e de ebulição, devido à formação deste retículo muito parecido com o retículo da ligação iônica. A grande diferença é que aqui eu tenho somente cátions, porque a ligação metálica é sempre metal com metal, com metal, com metal, com metal, e que no meio ficam todos os elétrons que pertencem a todos eles ao mesmo tempo. Esse metal ele libera muito facilmente os elétrons, formando o que a gente chama de nuvem eletrônica, que é basicamente uma nuvem formada por elétrons livres e que isso conduz uma altíssima condutividade elétrica para os metais de um modo geral, tá? Então tudo que você precisa saber de ligação metálica está aqui. Não é um tipo de ligação que é muito aprofundada no seu vestibular nem na sua prova, então não precisa ficar preocupado, isso aqui é mais do que suficiente para suas provas, tudo bem? Então com isso a gente finaliza a nossa parte de ligação metálica e ligação iônica e já consolidamos isso aqui com os exercícios de ligação iônica e de ligação metálica. Os conceitos são mais importantes do que os exercícios, porque de novo não tem muito exercício tratando da ligação metálica em si. Então eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, ativa as notificações para continuar acompanhando as nossas aulas. Muito obrigado por ter seguido até aqui. Você é um guerreiro, você é uma guerreira por ter acompanhado esse vídeo até o final. Então a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau!